O Plano Diretor de São Paulo, ele é uma peça legislativa para a gente tentar dar ao Poder Executivo, à Prefeitura, um mínimo de poder de intervenção e regulação da produção de espaço. Então ele fala de muita coisa. Ele estabelece as grandes diretrizes para a política urbana em geral. Então, desde como é que deve ser ocupado e utilizado o solo da cidade, até como é que deve ser a questão da mobilidade. Então, o plano diretor é importante porque ele dá diretrizes, mas ele não é específico sobre política habitacional. Ele dá esse embasamento e ele dirige, ele diz que é necessário ter política habitacional. O que é muito importante é que depois do plano diretor se tenha um plano municipal de habitação. Que aí sim deveria estabelecer para a cidade de São Paulo, para qualquer cidade, a política habitacional que ela vai desenvolver ao longo do tempo. O problema é que, infelizmente, no Brasil, o Estado tem muito pouco poder regulador. O Brasil é um país em que o Estado nasce fraco, se mantém fraco e é dominado pelos interesses patrimonialistas, pelos interesses empresariais. Então, o Estado ele vem a reboque do mercado nessa legislação sobre o urbano e ele tem muito pouco poder para conseguir, de fato, regulamentar. Então, os planos diretores já são pouco obedecidos. Eles são aprovados e ficam lá sem ter aplicação, sem ter aprovação, sem ter utilização, ou são utilizados somente naquilo que interessa para o mercado imobiliário, ou vão sendo aplicados muito lentamente. Desde 2016, nós estamos em 2023, a cidade não tem plano de habitação. Ele está ali em algum subsolo da Câmara Municipal, porque temos um presidente da Câmara Municipal que resolveu que aquilo não era para ser colocado adiante. Você vai tendo solução de moradia por aluguel nas áreas mais infraestruturadas da cidade, mas que também sofrem uma bolha especulativa, um aumento de valor fenomenal, de tal forma que as famílias que alugam uma casinha, um cortiço, um quarto, também começam a não conseguir pagar e vão aumentar o contingente das famílias que necessitam de moradia. Tudo isso está associado a uma política habitacional insuficiente, que nunca foi considerada importante. Aqui no Brasil se deu muita importância à saúde e à educação, mas na Constituição de 88 inclusive, mas nunca se percebeu que a moradia está no centro de tudo. Faço parte do movimento MTST desde 2007. Eu entrei na luta por moradia, porque eu morava de aluguel, estava desempregada. Aí foi quando eu conheci o movimento. Aí eu entrei na ocupação João Cândido e fiquei morando lá até ter reintegração de posse. A gente saiu do terreno, depois a prefeitura liberou um outro terreno. A gente montou nossos barraquinhos. Eu fiquei morando lá durante 3 anos. Depois a gente saiu de terreno, aí a prefeitura se deu um auxílio moradia, cada um alugou sua casinha e ficou esperando até sair os apartamentos. Eu já fui contemplada, já recebi minha unidade, mas não desisti da luta, porque a nossa luta não é só moradia. E na luta por moradia, a gente percebeu que não era só moradia, era por dignidade também. Porque não adianta você ter uma moradia e você não ter um transporte de qualidade, não ter um serviço médico adequado, você não ter emprego, você não ter os benefícios e direitos que a gente tem garantidos constitucionalmente. Aí recebi o convite de estar vindo trabalhar na cozinha voluntária. Aí eu aceitei e quando cheguei aqui abracei com todo o amor. Porque é muito gratificante, você ver um morador de rua chegar para você e falar: ninguém nunca fez pela gente o que vocês fazem, entendeu? É muito gratificante e aqui é minha vida, não quero sair daqui por nada, quero continuar na minha luta até meus últimos, eu falo velhinhos, porque o meu núcleo é mais gente idosa, até meu último velhinho conquistar sua moradia. E o que vir mais pela frente eu vou abraçar e estar junto com o movimento. Essa palavra que eu trouxe também, ela traz uma ênfase legal, que é a busca por dignidade. Na sociedade a gente lida com muita desigualdade, Eu acho que a gente acostumou a naturalizar a desigualdade. Por exemplo, eu estava até agora há pouco na Sé entregando as marmitas para as pessoas que estão em situação de rua. Mas é espantoso como muitas pessoas passam diante de uma situação dessa e encaram como se fosse normal, como se fosse normalizada.
Da mesma forma é a questão da moradia também, né? Nós temos mais de 200 mil pessoas no Brasil em situação de rua, né? Aqui em São Paulo, mais de 40 mil pessoas. E alguns órgãos e poderes acham que isso é normal. E para nós, dentro do MTST, isso não é normal, né? A gente resgata nas pessoas essa capacidade de se indignar com a dor, com o sofrimento do outro. O MTST, ele é um movimento formado de coletivos, que surge a partir das ocupações de terra, latifúndios urbanos de terra, e a partir dessa ocupação, a gente ali fortalece as famílias e dentro da ocupação a gente faz cozinha, faz grupo de acampados, tira a coordenação, faz formação, tem todo tipo de festa, então a gente é também um movimento que festeja. A cozinha, quando você entra na ocupação, a primeira coisa que é formada é uma cozinha. Essa cozinha tem a função de alimentar as pessoas, café, almoço e janta, e também para que as pessoas tenham ali um convívio. E nesse convívio sempre rola um sarau, algumas situações que remetem à atividade cultural. E isso é fundamental. A partir da ocupação a gente forma coletivo de educação, de formação, de arquitetura, das cozinhas, das hortas, de negociação. Então assim, é uma organização cheia de coletivos que vão trabalhando ali setorizados, mas que buscam ali a consolidação dessa conquista e da compreensão de como que funciona o movimento, tanto na sociedade como internamente. E ao mesmo tempo, na pandemia, a gente fez uma campanha, o MTST, né, fez uma campanha de muito sucesso de uma vaquinha coletiva para a gente comprar a cesta básica para dar para o nosso povo. E durante essa campanha a gente percebeu que a gente entregava a cesta básica para o povo e o povo falava: ótimo, maravilha, muito obrigado, mas eu não tenho como cozinhar porque eu não tenho dinheiro para o gás. E daí que surgiu a ideia da gente começar um projeto de cozinhas para poder trazer a comida para o povo. Se o povo não consegue cozinhar, então vamos levar as nossas cozinhas do mesmo modo da cozinha da ocupação para onde está o nosso povo, né? Então para dentro das comunidades. Eu cheguei com uma perspectiva em São Paulo de que eu iria ter uma vida melhor do que lá no Nordeste. E na verdade aqui o custo de vida é muito alto e o lugar que a gente está é na periferia, longe de tudo, onde nós só vamos para o centro para trabalhar. É impressionante. Então chegar no MTST me deu outra perspectiva, porque eu já vinha de muita angústia, muita agonia, e chegar no MTST foi onde eu consegui ver pessoas como eu. Porque na sociedade a gente fica dividido, né? Eu falo que as paredes nos dividem, né? A correria nos divide, então cada um está correndo pelo seu. Então dentro das ocupações não, ali onde você para, você vê que lutar por moradia é um direito, garantir que você coma é um direito, garantir trabalho com registro de carteira, aposentadoria, tudo isso é um direito que é negado a nós todos os dias. Então é ali que eu encontro pessoas como eu sempre falo do maior quilombo urbano da América Latina, porque é lá que a gente se organiza. Quem vai estar nas ocupações? O pedreiro, o pintor, o motoboy, a trabalhadora doméstica, o faxineiro. Essas pessoas estão nas ocupações que são os mesmos que moram na periferia e que são os mesmos que não têm... A gente está na periferia aqui hoje, mas a maioria não tem sua escritura, não é regularizado. Então são essas angústias que vai nos atormentando e chegar nas ocupações. Isso na Povo Semente São Bernardo do Campo, a maior ocupação da América Latina. Nós tínhamos mais de 12 mil famílias, eu era uma delas. E foi ali que eu comecei a lutar, e entender o que era militância. Porque às vezes a militância, a sociedade enxerga muito longe, né? Então a militância é quando você luta por um prato de comida. A militância é lutar por uma moradia. A militância é você lutar por melhores condições de salário. Então são essas as militâncias que a gente faz dentro das ocupações. E é ali que você vê pessoas como você, que estava diluída, perdida no meio da multidão e que você se encontra. Então, ali é o momento da gente parar. As cozinhas coletivas nas ocupações é o momento que você... Porque as ocupações é assim, gente, quem não conhece, as ocupações, você não tem a cozinha dentro da tua casa. Como que é na periferia? Cada um tem a sua casinha, né? Então você tem sua cozinha, tem seu banheiro. Nas ocupações não. O barraco é 2x2 porque você pertence ao coletivo. Então o coletivo a cozinha coletiva, todo mundo vai se alimentar nessa cozinha. Se você doou ou se você não doou, você vai comer do mesmo jeito. Porque se eu levar um pacote de arroz, você vai comer, todos comem. E é impressionante como as comidas são maravilhosas, é igual aqui agora, da cozinha solidária, né? Então, é feito com muito amor, muito afeto. Então, eu encontrei afeto, eu encontrei pessoas que eu virei uma criança, na verdade. Eu voltei a ter 10 anos, eu voltei a ser a teta, virei pompom, virei alguém. Eu acho que se ver em alguém e ser alguém é fundamental. E ver que a tua luta interessa a tanta gente.
O movimento, muitas vezes ele é permeado por muita fumaça, né? De gente que percebe ele como um movimento que expropria terra, que faz invasão. A gente não faz invasão. O movimento promove o quê? Ocupações. No que uma é diferente da outra, né? Uma invasão, ela não é organizada e ela não tem muitas vezes, né, um elemento político. Ela normalmente é fruto mesmo ou da especulação imobiliária, né, de determinado local, e muitas vezes as principais vítimas desse tipo de fenômeno são as pessoas mais vulneráveis que acabam, né, caindo no conto da especulação, dos especuladores, dos loteadores, e acabam mesmo, né, tendo ali naquele local o único local de moradia que é possível. Porque quando o nosso povo, né, quando a nossa população deixa de comer para pagar aluguel, isso é um problema. Isso não é direito à moradia, isso não é o que a nossa sociedade deveria passar. A gente não precisa escolher entre fazer 3 refeições por dia e morar dignamente em algum lugar. Os terrenos que fazem parte das ocupações, eles são amplos, eles são subutilizados ou inutilizados. Na maior parte das vezes eles são totalmente inutilizados por décadas. Eles de fato não cumprem nenhuma função social. Eles estão ali justamente com o único propósito de valorizar, né, para que eventualmente seja vendido, para servir mesmo a um potencial especulativo, que não serve a ninguém, né? Você tem, né, uma população extremamente vulnerável, que precisa de política pública, você tem uma disputa por espaço muito grande e no meio da área urbana, daquela área que já tem uma série de serviços públicos, você tem aquele terreno totalmente inutilizado que poderia muito bem servir para políticas públicas de moradia. Então o movimento vê essa perspectiva, né? O limite é justamente o direito das pessoas. A função social da propriedade é um conceito muito importante. Ela é como a gente precisa olhar para o direito de propriedade aqui no Brasil. E por que ela é tão essencial? Porque no Brasil a gente vê, né, um problema urbano muito, muito grande, que é justamente a especulação imobiliária. A gente vê concentração de renda, a gente tem problemas de mobilidade urbana gravíssimos, né? Todo mundo mora na periferia e trabalha no centro. A perspectiva de função social, né, é para você realmente olhar para a propriedade não só enquanto algo que você pode simplesmente se apossar e fazer o que você quiser com aquilo, né? Você tem que pensar num todo, no agrupamento de pessoas. É por isso que tanto a função social, quanto o Estatuto da Cidade, quanto o Plano Diretor, são instrumentos que fazem com que as pessoas precisem olhar não só, né, para o próprio terreno, para a própria propriedade, para o próprio apartamento que seja, né? Elas precisam olhar para o todo. Por que isso importa tanto? Porque muitos dos nossos problemas urbanos são problemas não de propriedade, mas problemas de ordem urbana, né? Problemas aí de ordem urbanística. E essa ordem urbanística pode ajudar sim, né? São instrumentos jurídicos super possíveis para a gente usar contra fenômenos tão ruins como a gentrificação, quanto a especulação. Por quê? Aqueles terrenos, né, que não cumprem a função social, ou seja, eles não têm um uso, inclusive de acordo com a legislação municipal, não cumprem a função social, muitas vezes são subutilizados ou, enfim, né, utilizados aí de forma contrária ao que a legislação diz que deve ser. E o MTST ele tem essa perspectiva de que a gente precisa sim, enquanto população vulnerável, enquanto trabalhadores, né, muitas vezes sem direitos, se organizar para promover políticas públicas. Um pouco como aquela música maravilhosa diz, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente quer também, né, como movimento social, que as pessoas não tenham só uma moradia digna. Elas precisam ter acesso a todos os serviços urbanos que uma cidade oferece. Elas precisam ter direito à saúde, à educação, à mobilidade social, a tudo aquilo, né, que está garantido na nossa Constituição, né, que é a nossa Carta de Direitos, que é o nosso pacto mesmo social, que a gente faz, né, todos os dias quando a gente acredita nesse estado lindo que é o nosso país. Primeiro, quando a gente chega aqui, tudo é mato, né? Nós não temos nada, nós nem reconhecemos realmente
o terreno. Então, quando a gente entra mesmo com muita vontade de luta, com muita vontade de conquista, e quando a gente vem para cá, tudo se começa com uma lona e algumas madeiras. Então, ali a gente já começa a demarcar o nosso espaço, fazendo nossos barraquinhos de 2 por 2. São barracos de lona, e aí a gente entra para dentro e fica morando por bastante tempo. E a organização é feita junto com, aí são levantados os coordenadores de GES, os coordenadores que vai cuidar de cada local, de cada quantidade de pessoas, são quantidades de barracos. Ali a gente cuida, a gente organiza entre os moradores e os acampados, e a gente começa a conhecer cada pessoa, a saber quem são essas famílias. Então, a partir desse momento, nós começamos a criar a nossa cozinha, que é a cozinha do coletivo, né, que todos usam a mesma cozinha. É feita a alimentação, a gente coloca as pessoas para se organizarem, né, por escalas, para poder fazer a refeição. E essas refeições são feitas e são distribuídas para cada G. Então assim a gente se organiza, como também a questão dos banheiros, são coletivos, a gente se organiza a construir um banheiro para mulher, um banheiro masculino e um banheiro de banho. Para te falar a verdade, eu vejo já nessa ocupação várias torres, a garagem, os nossos apartamentos, o nosso sonho se realizando. Aqui é um lugar, quando a gente vem, por mais que a gente vê somente barraquinhos de madeira, a gente tem um sonho aqui para ser realizado. E esse sonho vai ser realizado. E a gente conta muito com isso. A ocupação, ela não somente ocupa o terreno, a ocupação também ela traz para nós, tanto acampados, quanto coordenadores, como organizadores, o conhecimento. O conhecimento político, o conhecimento de leis, o conhecimento de como ser um coordenador, de como coordenar, de como acolher essas pessoas que vêm com seus sonhos junto com a gente. Então, assim, é um leque de informações. Aqui é nosso espaço de organização, o nosso barracão de luta na ocupação Nova Canudos, em Taipas. Aqui a gente oferece oficina, formação, a gente tem cine sem teto, e a gente tem teatro, vários setores se organizam para a gente fazer a luta aqui. Então o movimento ele cumpre um papel fundamental de denunciar, de organizar essas pessoas na sua luta por moradia, para que realmente, de fato, o direito que está na Constituição, que é o direito onde fala que todo cidadão tem direito a ter uma moradia, seja realmente de fato respeitado. Então, uma vez que tanto a nível federal, estadual e municipal não se tem políticas habitacionais para cobrir o déficit habitacional e entregar moradia realmente de fato para as pessoas, o movimento ele cumpre esse papel. De certa forma, amenizar e de forma coletiva, de forma como movimento organizado, ter a finalização do sonho da pessoa de ter a sua moradia. Eu comecei com uma vizinha minha, onde eu morava, ela chegou em mim, Emily, fiquei sabendo na época que a gente não conhecia como ocupação e sim como invasão, ela ficou sabendo que tinha o Dandara, né? Aí me convidou para ir ver. Saímos duas doidas, 7 horas da noite, subimos para onde era a ocupação. Ficamos. E isso durou 7 anos. Mas durou esses 7 anos contando com construir e tudo mais. Porque quando a gente fez 1 ano de ocupação, de acampamento, a gente conseguimos o nosso empreendimento. Nos 45 do segundo tempo. Na hora que a gente ia avisar o pessoal que ia levantar a ocupação, que a gente ia sair de terreno, que a gente não podia ficar naquele terreno, veio a notícia pra gente que a gente conquistamos o nosso terreno e que ia começar a obra. Eu mudei no dia 7 de julho de 2021 pra cá. Nossa, quando eu mudei pra cá, eu falei, gente, eu não acredito. Depois de 7 anos sofrendo, eu consegui minha casa.
Agora já faz 2 anos que a gente está aqui. Então, a nossa moradia aqui foi sofrida. Sofrida porque a gente acreditou no projeto do movimento. Eles nunca desanimaram a gente que a gente não ia conseguir. Sempre pedindo para lutar, para, sabe, não desistir. E foi isso que aconteceu. Hoje a gente está aqui, todo mundo sofreu, mas conseguiu o objetivo que queria, mas não foi fácil. Eu vi que tinha uma galera assim se organizando, cada um limpando sua partezinha. E eu pensava, quando eu cheguei lá no terreno, que até então ninguém da organização tinha chegado a mim, eu não tinha procurado ninguém da organização. Eu só cheguei com a galera e falei assim, não, vamos pegar essa parte aqui pra gente. E aí eu já fui limpando assim o terreno, pegando um pedaço assim, achando que poderia pegar um 5x25. Eu falei assim, não, é aqui que eu vou construir meu barraco, é aqui que eu vou morar. E aí veio o companheiro Felipe, e aí ele falou assim, oi, eu sou o Felipe, faço parte do MTST. Eu, MTST? Os terroristas e tal. Eu tinha uma visão muito assim, fechada assim, politicamente para o MTST, porque eu conheci o MTST, né, visto na televisão. Então eu falei assim, MTST, bom, vamos ver, né? E ele foi falando que, então, você tá fazendo aí, ó, com a galera, limpando uma parte grande aí, mas tem que fazer um barraco simbólico, porque aqui a gente não está vendendo uma falsa ilusão de que, você pode vir morar aqui, mas com o tempo depois a gente recebe um despejo e aí de repente você não tem para onde ir. E eu fui entendendo realmente o que era o MTST, que o MTST não era só um movimento ali orgânico, né, que tinha só ali um horizonte voltado para conquistar uma moradia, mas também a importância de se reorganizar para poder fazer outros tipos de revolução, outros tipos de luta, né? Então, não basta a gente estar só conquistando a nossa casa, mas também a importância da gente morar de forma digna também, né? O meu primeiro dia na ocupação, eles me deram lona, bambu, para me construir o meu barraco, e logo em seguida me convidaram para almoçar. Isso aí, chega a me arrepiar, porque é uma coisa muito forte. E assim, como a gente já vem morando na periferia, de muita gente, tipo assim, em qualquer espaço que você vá, eles tentam te tirar o pouco que você tem. Aí você chega num movimento que te oferece lona, bambu para você construir um barraco de moradia, representando a sua moradia digna, um barraco de 2x2, aonde ali vai representar uma moradia digna, e logo em seguida te convidam para comer e não te pede nada em troca. Então tudo aquilo para mim foi muito, muito louco. Mas quando eu cheguei ali, que eles começaram a cantar, se o povo soubesse o talento que eles têm, não aturava desaforo do governo, eu falei, poxa, é aqui que eu quero estar. Quando eu chegava naquele barraquinho de 2x2 no G4 do Dandara, eu sempre falava, número 81, eu sempre falava, aqui é o meu apartamento. Eu nunca falei meu barraco. Eu sempre acreditava, pelo que sempre foi falado no movimento, fé na luta, venceremos. Eu tinha muita fé, que ali seria a minha casa. Então eu sempre chegava e falava, vou lá no meu apartamento ver como que tá. E isso na Carolina, tanto que a Carolina é uma ocupação que é muito cheia, muito lotada, né? Já tem 2 anos e pouco de ocupação, é muito lotada, porque eu sempre falava, gente, acredita, aqui não é um simples barraco. Esse simples barraco que você está vendo aí de 2x2 é o seu apartamento amanhã. Então, zele, cuide. Eu acho que é isso que inspira outras pessoas, a minha fé na luta. Foi muito lindo em 2021, porque eu estava numa pós-pandemia, vendedora ambulante, vendendo hoje para comer amanhã, uma fase difícil para mim, tá pagando aluguel, não estava aguentando mais pagar aluguel. E tipo, muitas das vezes a gente privava de comer algumas coisas para estar pagando o aluguel. E quando teve a primeira assembleia, e foi simbólico a entrega das chaves, foi em março e a gente mudou em junho. Então, quando eu recebi a minha chave, simbólico, em março de 2021, eu chorei, né? O pessoal da comunicação mais velho me acompanhou, filmaram toda a minha trajetória, então foi
eu me desmanchei, assim, uma coisa, eu falei, poxa, agora é de verdade. Ai, gente, nossa, falar disso dá até arrepio, assim, porque é como eu falei, é um sonho muito distante, sabe? E eu não esperava que eu iria conquistar a minha casa tão cedo assim. Eu tinha, 25 anos, quando eu peguei a minha chave, que foi em 2021. E aí, eu sou uma pessoa que, até entender o que está acontecendo no processo, eu fico anestesiada, assim. Mas quando chamaram o meu nome no palco, para pegar a minha chave, né? As pessoas estavam ali em cima, as pessoas que fizeram parte dessa história, os organizadores da ocupação do Andares estavam ali em cima para receber, não só eu, mas outros companheiros e companheiras. Para mim aquilo foi muito emocionante. Então eu caí muito no choro. Eu falei assim, eu tô pegando mesmo, eu tô conquistando mesmo, eu tô conseguindo, eu consegui. E outra, e quando o movimento ganha o terreno, compra. Alguém compra, não é, o terreno não sai de graça. Foi comprado. A Caixa compra, depois manda para a construtora vai, faz a obra, os projetos, tudo, aí passa para os moradores. Isso aqui a gente não ganhou de graça. A gente paga. A gente tem 10 anos para pagar isso aqui. Tudo bem que é uma coisa bem, né, simbólica, um preço bem simbólico, baratinho. Aqui a maioria das pessoas, dos moradores aqui, não tinha salário. Não tinha. Não tinha um centavo de renda, não tinha renda. Então aí acho que aí é calculado sobre o valor do salário mínimo. A maioria das pessoas paga R$80, 90, 100, entendeu? É assim, mas não tem nada de graça. O MTST, ele tem um papel fundamental na construção da política pública, porque no nosso país moradia não é uma política pública levada a sério, a gente tem programas sociais, né? Nunca houve uma política continuada de habitação no nosso país. Então, foram poucos os programas que tivemos. Tivemos o BNH, né, que foi na ditadura militar, e depois o Minha Casa Minha Vida, né? E assim, claro, tem alguns programas de município, tal, mas nada que tenha uma sequência que faça com que o problema seja resolvido, né? E a gente tem um superávit de imóveis que daria para resolver o problema no Brasil, não estou nem falando de São Paulo. Então, o papel do MTST é cobrar a política pública, né? A gente não estimula a favelização, o loteamento irregular, não, a gente cobra, quando a gente faz uma ocupação, a gente cobra que o Estado faça essas moradias. E a gente também não pede nada de graça. Então, é uma política pública que a gente entende e acha que é isso mesmo, a gente paga conforme o recurso que aquela família tem. Isso é justiça social. Então, o movimento, ele, além de reivindicar um direito, uma política, é também um instrumento de aprofundamento da democracia. A gente acha que o movimento social ele é fundamental na sociedade para ampliar a participação social, a participação política, a diversidade das pessoas na política. Então a gente tem esse papel de radicalizar a democracia, pedir mais participação e que a política seja plural com a cara do povo.